Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do programa Destravando o Pós-Bari. Momento dedicado a você, meu paciente, meu amigo, minha amiga pós-bariátrica que está a fim de destravar o seu emagrecimento, de retomar o processo de emagrecimento, que por algum motivo se encontra fazendo coisas que, enfim, poderia estar fazendo melhor. E eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em medicina do esporte e há 14 anos ajudo pacientes como você a destravar o seu emagrecimento. E aí, produção, me fala aí qual que é o tema de hoje. Pessoal, eu esqueci de colocar o meu fonezinho, eu vou colocar agora aqui para que vocês possam me escutar melhor. Combinado? Se der algum problema, vocês me avisam. Estão me escutando bem aí? Deixa eu colocar aqui. Muito bem, então vamos lá, começando novamente. Então estamos começando a nossa live Destravando o Pós-Bari. Momento dedicado a você, meu paciente, meu amigo, minha amiga que está querendo destravar o seu emagrecimento. Meu nome é Carlos Henrique, sou médico cirurgião do aparelho digestivo. Especialista em medicina do esporte e há 14 anos trabalho dedicado a fazer com que pacientes como você possa continuar emagrecendo e se mantendo dentro do peso adequado. E a minha produção já mandou a pauta de hoje e a pergunta que fica é: doutor, travei no peso, e agora o que é que eu faço? E aqui nós vamos te contar uma verdade muito bacana sobre o que acontece no pós-lua de mel da bariátrica. Coisas que ninguém nunca te contou, hoje eu te conto. Mas para darmos início ao programa, eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim se você está travado no peso. Conta aqui para mim, manda aqui no chat, manda aqui para mim nos comentários se você travou no peso, como é que está essa situação. Se você tem aquela sensação de que a balança parou, travou, e não consegue mais descer aquele ponteirinho para poder chegar no peso que você precisa de alcançar, que foi a sua meta. Aquele peso que você falou, nossa senhora, eu preciso chegar nesse peso e não consigo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Tem solução. E aqui nós vamos hoje desmistificar algumas coisas nessa live. Quando um paciente fala para mim, doutor, minha bariátrica não está mais funcionando, eu travei no meu peso, não consigo mais baixar. O que na verdade ele está percebendo e está sentindo na pele é uma coisa muito simples, muito básica, que é o quê? É o fim de um período que ele não tinha sequer consciência de que existia, talvez, que é a lua de mel pós-bariátrica. E o que é essa lua de mel pós-bariátrica, para que vocês possam entender e a partir desse momento me ajudar a te ajudar. Quando você faz a cirurgia e você sai naqueles primeiros 6 meses, 1 ano, até 2 anos em alguns casos, independentemente do que você faça, você vai passar por um período
em que o peso naturalmente cai. Ele vai cair na balança. E mesmo que você continue com velhos hábitos, o fato de você estar comendo menos e ter um desvio ileal em algumas situações já é suficiente para garantir a sua perda de peso. Mas o nosso organismo ele é inteligente e infelizmente de vez em quando é inteligente até demais, porque ele começa a ultrapassar os mecanismos que a cirurgia, de algum modo, fez para que você perdesse peso. E o que ele faz então, nesses casos? Ele vai retendo mais energia da sua dieta. Ele vai fazer com que mesmo pouco que você coma seja suficiente para que você tenha a energia disponível. E quando você ultrapassa esse limite, ele começa a rearmazenar essa energia. E é a sensação do que você diz que antes funcionava e agora já não funciona mais, mesmo fazendo as mesmas coisas. Mas deixa eu te falar algumas coisas importantes. Não significa que a sua cirurgia falhou, ou que seu corpo quebrou, ou que seu metabolismo ele está parado, vamos dizer assim, né? E você também não é um caso perdido, muito pelo contrário. Isso é um caso achado, porque se você está aqui, você está disposto, está disposta a uma nova rotina, a uma mudança de vida. E o meu objetivo justamente é esse. É te ajudar a justamente ter essa nova visão, esse novo posicionamento de vida. E é uma nova fase. Como toda nova fase, precisa de novas adaptações, precisa de um incremento de posicionamento. Você precisa se readaptar a um momento da sua vida. Quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de casa, a gente precisa de um período para a gente se reacostumar. E é exatamente isso que essa nova fase da sua vida de pós-lua de mel vai precisar. Mas sabe qual a boa notícia? É que se a lua de mel acabou, agora você está aqui, ó, com a chave nas suas mãos. Você só precisa ter alguns cuidados que eu vou falar para você. E assim, com alguns ajustes de rotina, alguns ajustes de alimentação e comportamento, seu peso vai voltar a destravar e você vai ter sucesso nessa sua jornada. E ela pode acontecer mesmo que nessa sua jornada você opte, por qualquer motivo que seja, de não ir na academia, porque não depende exclusivamente da academia. Em alguns casos, a academia ela vai otimizar, mas não é exclusivo. Ah, doutor, mas meu caso é diferente, meu metabolismo ele travou agora, não sei o que está acontecendo. Isso é uma crença muito comum. E o que trava não é o metabolismo, é uma falta de ajuste de uma estratégia. Porque a lua de mel acabou. E se você continua com estratégias semelhantes, você vai continuar cometendo erros semelhantes e não vai destravar o seu peso. Ah, e se nem com cirurgia eu conseguir, então não tem mais jeito. Acabou. Deixa eu te falar. Você já perdeu peso. A cirurgia já fez o papel que tinha que fazer. Porque ela tem um limite. Além desse limite, aí é com você. É comigo. Eu estou aqui para te ajudar. E você, se você realmente quiser, você vai conseguir alcançar o objetivo de conseguir alcançar o peso do seu desejo, da sua vontade, e não daquilo que é esperado apenas pela cirurgia. Porque como eu disse para vocês, a cirurgia, ela tem uma limitação, ela tem um limite, ela vai chegar até o ponto que ela precisa, independentemente do que você faça. Após isso, aí sim, a diferença está na estratégia. E tem pessoas que pensam, e até chegam no consultório mesmo, falam, doutor, a minha primeira cirurgia não deu certo, eu preciso operar de novo. Seja porque ganhou peso acima do esperado do que é o comum do pós-bariátrica,
seja porque recuperou todo o peso após esse período de lua de mel da bariátrica, ou por qualquer outro motivo. O paciente ele senta aqui no meu consultório e diz que falhou na cirurgia, quer uma cirurgia revisional. E eu vou te falar uma coisa, sabe para quem que é a cirurgia revisional? É para poucos, não é para todos. Muito pelo contrário, muito pouco paciente precisa de fato de uma cirurgia revisional. O que ele precisa revisar, na verdade, não é a cirurgia, é as suas atitudes. Essas sim precisam ser revisadas, porque é com novas atitudes, é com novos hábitos, é com melhores hábitos que você vai conseguir destravar o seu emagrecimento. Quando o paciente senta aqui na minha cadeira, quando ele senta aqui na minha frente, a gente conversa sobre emagrecimento. Uma das coisas que eu sempre falo para o paciente é: você tem a chave do sucesso em suas mãos. Você precisa entender o quão importante é rotina. E a rotina ela se faz com dia a dia, com consistência. Então, se você está aqui na minha frente, neste momento, é porque você quer encontrar essa nova rotina. Você quer encontrar esse novo caminho para o sucesso do seu emagrecimento. E um erro muito grande que você pode fazer na sua vida. Você quer saber? Quer saber de verdade? Eu vou te falar então. É entrar no modo desespero. É um modo de sobrevivência. Esse modo, quando ativado, esquece. Você já perdeu essa guerra. Mas existe um caminho, existe um meio que você consegue ultrapassar com muita sabedoria e estratégia. Porque você precisa agora não cortar tudo que você gosta e muito menos fazer dietas restritivas ao extremo. Compensar na academia, indo para a academia todos os dias, indo para a academia se matando na esteira ou fazendo exercícios com sobrecarga, não é o que vai trazer o sucesso do seu emagrecimento. E como é que é então? Ou eu largo mão e deixo porque não tem mais jeito? Vou te falar que isso vai acabar piorando toda essa situação sua. Porque você vai entrar num ciclo de restrição quando você faz uma dieta muito restritiva, aí você não vai dar conta. Aí você vai entrar no modo compulsão, vai comer demais. Aí você vai lembrar que está errando e vai se culpar por isso. E a partir desse momento, você abandona, abre mão de tudo que você já fez antes de certo e começa a seguir pelo caminho errado. Se você errou, não ferre com tudo a partir de agora. Recomece a partir de já, na próxima refeição. Então você precisa de uma estruturação alimentar e não de restrição. Você precisa de clareza do que você vai comer, de quando você vai comer. Você precisa de clareza até do momento correto de comer. Porque é com esse ajuste de comportamento, evitando beliscos em momentos inadequados, evitando comer comidas hipercalóricas no período noturno, evitando comer emocional naquele momento que eu estou angustiado, ou que eu estou triste, ou que eu estou depressivo, em que eu vou no docinho para poder me satisfazer o meu ego interior. Esse é o momento que você precisa de ajuda. E como eu falei, é esse momento que você precisa estar com um médico que seja capacitado e gabaritado para fazer isso juntamente com você, para que você possa desenvolver novos hábitos e novas atitudes. É uma estratégia que se adapta, de fato, à sua vida real. É uma estratégia que, de fato, se adapta à sua necessidade, a como você vive, a como você consegue fazer, de fato, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem desespero, porque você não comeu uma refeição, ou porque você esqueceu, porque você pulou, ou porque você está comendo a mais, está comendo a menos. Esse é o momento em que você passa a ter domínio
sobre o que você come, sobre o que você faz de atividade, quando você come, por quanto tempo você se exercita e até mesmo o comportamento que você vai ter na mesa ou até mesmo fora dela. Porque o plano, ele é essencial. Cumpri-lo é com você. Mas não é a falta de disciplina que te leva à perda total. É a falta do método. Porque o método não foi te ensinado ainda. Porque a disciplina você já tem, tenho certeza que sim. Porque você estuda, você trabalha, você se dedica às suas coisas, à sua família, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa. Mas o método de fazer a dieta, o método de tomar água, de dormir, de se exercitar, esse sim, talvez tenham falhado com você. E nós vamos recuperar isso. Então, para a gente conseguir dar um start, falar assim, hoje eu começo. Você vai ter uma tarefa muito simples, que você consegue fazer a partir de já. Que você consegue e eu quero que você me ajude também nesse momento, porque eu quero que você coloque para mim nos comentários. Quero que você me fale agora aonde que você perde o controle. Em que momento do dia que você perde o controle da sua alimentação, ou que você deixa de fazer o que você deveria ter feito, em que você mais belisca? Conta para mim. Qual que é esse momento? É à noite, quando você volta do trabalho e você se sente angustiado porque você passou o dia inteiro, às vezes, com uma rotina pesada, que não conseguiu fazer um pequeno lanche, às vezes, e você chega morrendo de fome em casa. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, falando sobre isso com um paciente, que ele retar, doutor, eu ganhei 12 quilos ao longo desses anos. E eu tinha chegado num peso que nossa, estava perfeito, mas eu acabei relaxando. E eu percebi isso, porque hoje, quando eu vou para casa, quando eu chego no posto de gasolina para abastecer meu carro, ao invés de eu ficar esperando dentro do carro, eu desço, vou lá na lojinha do posto, eu compro um salgado e uma coca. E vou para casa tomando um salgado e uma coca. E quando eu chego em casa, eu ainda, se não tem nada para comer na geladeira, eu desço na padaria e compro pão, como pão com presunto e queijo. E ele está errado? Ele está angustiado. Ele passou o dia inteiro, às vezes, sem conseguir se alimentar de maneira adequada. Então foi apenas um erro de estratégia, como eu falei. Um erro de método. E a gente está corrigindo. E ele, em uma semana ou 10 dias, ele me retornou, me colocando que já havia conseguido parar, pelo menos, de consumir esse alimento. Ele estava conseguindo agora preparar uma refeição para que no meio da tarde ele conseguisse se alimentar e levava um snackzinho desses saudáveis que eu ensinei para ele, para que ele pudesse comer no trânsito. E conseguiu resolver o seu problema. Chegava em casa tranquilo, mesmo nos dias que estava sem alguma coisa na geladeira, ele mudou de atitude e está voltando a retomar o seu emagrecimento, seu processo de emagrecimento. Agora tem os que falham no doce. E aqui eu faço a minha culpa também, porque eu gosto de um docinho, não vou mentir para vocês. Eu também sou humano. E de vez em quando eu fujo à regra. E aqui eu vou dar um exemplo do que aconteceu, acho que foi essa semana. Meu filho, nós estávamos na cozinha preparando o jantar. Então, na verdade, até terminado o jantar até, porque era o momento da sobremesa. E ele é formiguinha também, ele gosta de um docinho, né?
E ele foi e encontrou um doce lá que eu nem lembrava que estava na geladeira. Para quem conhece, para quem é cuiabano, tem um doce chamado furrundu, que ele é um doce feito com mamão e melaço e rapadura de cana. E ele pegou esse furrundu. E aí ele foi comer, né? Eu falei para ele, agora espera aí. Agora eu vou te ensinar como se come um furrundu, né? Aí peguei um pedacinho do queijo branco, né? Que é como eu gosto de comer, como eu aprendi a comer como um bom cuiabano, e comi um pedaço. Quando eu me vi, eu ia ainda pro segundo pedaço. Aí eu caí em mim e falei, cara, eu não preciso desse segundo pedaço. E aí eu dei para ele esse segundo pedaço, mas eu também não deixei ele ir pro terceiro, né? Então eu comi um pedaço, ele comeu um pedaço e a gente ficou tranquilo. Porque eu estou ensinando também o meu filho, e aí já serve para você também como uma dica, para evitar que o seu filho, que é a sua filha, também entre nessa rotina prejudicial de comer doce em horário inadequado. E eu falei para ele exatamente isso. Falei, filho, a gente já comeu, a gente já matou a formiguinha que estava nos corroendo, agora chega, tá tudo bem, a gente já provou, já tá tudo certo, e nem é dia da gente comer doce, e ele sabe disso. E aí a gente parou por aí. Não me matei, não me, não me sacrifiquei por conta disso, né? Mas hoje eu volto à rotina. Hoje eu já não vou comer doce. Já sei disso, já comi ontem num dia que era fora de dia e tá tudo bem. Final de semana tá chegando aí e eu uso o final de semana para eventualmente numa das refeições poder comer o meu docinho, seja no sábado ou no domingo, não nos dois dias. Normalmente eu escolho um ou outro. E agora, um outro pequeno probleminha que acontece bastante também, que é aquela famosa repetição. Fala, vou comer só mais um pouquinho. Quem que já fez isso? Quem que já deu essa beliscada a mais num pedacinho de carne com arroz? Quem que já nunca botou, porque para completar aquela carninha que sobrou no prato, não põe um pouquinho mais de comida? E acaba comendo além do. Daí sobra arroz, põe mais um pedacinho de carne, assim vai comendo, ela que vê, já tá rolando lá na sala. Pois é. Que você serviu, que fique. Não, não sirva mais. Você já sabe a quantidade que você pode, o que você deve comer. Inclusive, normalmente a gente orienta o paciente a não repetir, porque isso é um hábito ruim. Algum desses três vocês têm? Comer muito à noite, ou comer um doce fora de hora, ou todos os dias, ou comer a mais? Conta aqui pra mim. Quero ouvir de vocês aí. Quero ver quem que faz isso. Eu vi que a Maria entrou aí. Conta pra mim, Maria. Você faz isso? Dona Ângela, Luiz, contem pra mim aqui. Luciana, alguém faz algum desses errinhos? E se já identificou algum desses erros, agora é hora de você tirar esse modo automático e entrar no modo controle. Você agora tem o controle nas suas mãos. Você tem o que é necessário para conseguir continuar no processo de emagrecimento. Aí a Maria colocando aqui que faço sim. Qual desses que você faz, Maria? Conta para mim aqui. É o docinho? É o comer demais? É o comer muito à noite? Qual que é o erro que você comete? Conta para mim. Quero ouvir você agora. Conta para mim. E é muito interessante todo esse processo. Ela colocou que é comer demais à noite. Isso realmente talvez da nossa rotina seja a mais comum. Essas duas, né? De comer muito à noite e de comer o doce em excesso, né? A gente come muito doce. Hoje a facilidade de comer doce ela é bem grande porque a gente acaba tendo facilidade de encontrar em qualquer lugar que a gente vá, seja um refrigerante, seja um doce mesmo.
ou comer à noite porque tá angustiado, tá passando por algum perrengue, já passou o dia inteiro, se, né, num trabalho estressante, acaba comendo demais no período noturno. E vou falar para vocês, não vai ser fácil no começo. Não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que vai ser fácil, mas vai ser recompensador. Vai valer demais a pena vocês fazerem isso. Vai valer demais a pena quando vocês verem o peso caindo na balança. Vocês vão ver o quanto que vocês vão, simplesmente por mudar esses pequenos hábitos, que vocês vão conseguir de fato fazer esse peso cair na balança. Então é muito, muito bacana. Para quem está entrando agora e que não teve a oportunidade de ver a live por inteiro, eu vou falar para vocês que agora é o momento de vocês esperarem um pouquinho, que ao término da live, ela vai ficar gravada no meu Instagram e depois de alguns dias a gente faz alguns ajustes no vídeo, tira alguns erros que acabam acontecendo naturalmente dentro da live. No começo da live hoje a gente teve um problema com relação ao microfone e a gente cortando essas partes, essa live ela vai para o YouTube e aí você vai ter uma live mais compacta e vai poder assistir por inteiro lá e ver tudo que foi falado aqui, as dicas que a gente deu e poder utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, na sua rotina, estabelecendo novos hábitos, estabelecendo novos momentos de vida, fazendo o que você pode e que você vai conseguir fazer para conseguir destravar o seu emagrecimento. Tenho certeza disso. Tudo bem? Mas agora é o momento meu de agradecer vocês por mais por mais esse dia, por mais essa live, por vocês estarem aqui comigo neste momento, compartilhando, vivenciando, experienciando e podendo aprender muito mais sobre a vida do pós-body e como fazer para destravar o seu emagrecimento. E eu não poderia deixar também de aproveitar esse momento para pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Eu tenho dois eventos, tenho dois Instagrams que eu atuo, um falando exclusivamente sobre o pós-body, que é o DR Carlos Henrique, Carlos Pós-Body, e temos o Dr. Carlos Henrique Sales, em que eu falo coisas mais gerais. Temos também o nosso YouTube, que é DR Carlos Henrique Sales. Lá também ficam gravados os vídeos mais longos, a gente fala outro... a Bárbara está me corrigindo aqui, é Dr. Carlos Pós-Body, isso mesmo. Obrigado, Bárbara. Que é o meu YouTube, que é exclusivo para você que é pós-body. A gente tem esse YouTube exclusivo, tá? E agora eu vou aproveitar e vou fazer um convite para vocês também. No dia 9 de abril, mês que vem, daqui a 2 semanas, mais especificamente, nós estaremos com um evento sobre pós-body, em que eu vou falar um pouquinho mais a fundo a respeito desse momento da sua vida, desse momento do paciente que é pós-bariátrico e que está vendo seu peso travado ou o pior, que está subindo. Vai ser um momento lindo, vai ser um momento único em que você vai poder entender, vai poder descobrir como você vai destravar o seu emagrecimento em até 4 semanas. Isso mesmo. Para você que é paciente pós-bariátrico, para você que tem familiar, que tem algum amigo, algum colega de trabalho que seja pós-bariátrico, manda esse vídeo para ele, que a gente vai fazer um evento exclusivo, online e gratuito, no dia 9 de abril, daqui a 2 semanas, em que falaremos sobre o pós-bariátrico, o Destravando Pós-Body. Estão todos convidadíssimos, todos que participam aqui conosco, não só da live, mas também vendo esse vídeo depois, a gravação desse vídeo depois na internet. Convido vocês a participar desse evento,
que está sendo preparado com muito carinho, está sendo preparado com muito zelo. E ao final teremos uma surpresa para vocês que participarem ao vivo do evento. Então se preparem, já vão fazendo os ajustes necessários da sua agenda para que no dia 9 de abril, volto a frisar, dia 9 de abril, às 19 horas, horário de Cuiabá, 20 horas, horário de Brasília, nós faremos esse evento, o Retomada Pós-Bari. Evento dedicado a você, paciente pós-bariátrico, que quer destravar o seu emagrecimento em até 4 semanas. Isso mesmo, você não escutou errado. São 4 semanas para você destravar o seu pós-bari de uma vez por todas. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar mais uma noite. E espero vocês na próxima quinta-feira para mais um Destravando o Pós-Bari. Até logo.